Pais foram condenados ao cumprimento da pena de 50 dias de detenção em regime inicial semiaberto, com suspensão por 2 anos mediante prestação de serviços à comunidade e matrícula e frequência das filhas em escola regular. A defesa vai recorrer da decisão. Se você quiser saber o porquê que esses pais foram condenados, fica comigo até o final desse vídeo. Eu acho que você vai se impressionar quando você souber o motivo. Bom, 2 pais que moram numa cidade pequena ali do interior de São Paulo, chamada Jales, foram condenados, como vocês viram no início do vídeo, porque decidiram educar as suas filhas dentro de casa. Eles optaram pela educação que nós chamamos de homeschooling. É quando você, ao invés de matricular seus filhos e colocá-los numa escola comum, você os ensina ou os educa em casa. Mas foi justamente por isso que eles sofreram essa condenação. Essa notícia nos leva a refletir sobre a situação da educação no Brasil atualmente e sobre se os pais deveriam ter o direito e a liberdade de fazer essa escolha a respeito da educação dos seus filhos ou não. E eu penso que se nós levarmos em conta em como está a situação da educação no Brasil atualmente, principalmente a educação pública, nós vamos perceber que a escolha de uma educação feita em casa, quando se há possibilidade disso, quando se há recursos para isso, não é uma decisão negativa, como algumas pessoas fazem pensar. Por exemplo, vamos olhar para como está a situação atualmente. Vamos pegar uma matéria aqui do G1. Diz o seguinte: Brasil tem indisciplina escolar acima da média. Professores gastam mais de 20% da aula para controlar alunos. Professores brasileiros gastam mais de 20% do tempo de aula para manter a ordem em sala, acima da média internacional, de 16%. O dado faz parte da nova edição do TALES, a pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem, divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, na segunda-feira, dia 6 do ano passado, que é a matéria do ano passado. Mais de 50% dos professores relataram enfrentar barulho perturbador e desordem durante a aula. Nesse caso, o índice apresenta mais que o dobro da média entre os países avaliados pela OCDE, que é de 20%, ou 1 em cada 5 professores. Bom, se você estudou há poucos anos atrás ou ainda estuda numa escola pública, você vai ver que a situação não mudou. Boa parte dos professores que eu conheço relata a mesma dificuldade de ministrar uma aula, principalmente por indisciplina na sala de aula. Uma outra matéria do G1 diz o seguinte: essa é uma matéria de 2024, mas também o panorama atual não mudou muita coisa. O Brasil que lê menos. Pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Veja o raio-x. A leitura de livros está sendo praticada por menos pessoas no Brasil, divulgada nesta terça-feira. A sexta edição de Retratos da Leitura do Brasil aponta que 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos 3 meses anteriores à pesquisa. É a primeira vez na série histórica que o levantamento conclui que a maioria dos brasileiros não leem livros. Então veja, a educação atual está desorganizada dentro da sala de aula, impossibilitando o professor de ministrar sua aula de maneira correta, proveitosa. A educação atual, feita nas escolas, não está servindo para fomentar o apego à leitura, nos alunos. E considerando apenas esses 2 pontos, nós poderíamos citar outros, quando você olha para o homeschooling, considerando essas informações, de acordo com essas matérias, você vai ver que o homeschooling passa a ser uma alternativa razoável. Mas as decisões judiciais, como essa que a gente leu na Gazeta do Povo, parecem não considerar isso, parecem não levar em conta isso. Um outro ponto que a gente pode perceber em toda essa situação de condenação, de aversão ao homeschooling, é que um dos argumentos citados pelo juiz para condenar os pais é o seguinte, como diz aqui na matéria da Gazeta do Povo. Segundo a advogada Isabelle Monteiro, que representa a família, o juiz da 2ª Vara Criminal de Jales citou em sua decisão que as meninas não gostam de estilos musicais como funk e sertanejo, o que demonstraria, na visão do magistrado, suposta discriminação e preconceito na educação domiciliar ministrada pelos pais.
Veja, por que que isso não faz muito sentido? Porque o estilo musical que você gosta, que você se agrada, é algo muito subjetivo. E estudar em determinada escola não vai mudar isso. Então, você gosta de alguns estilos musicais e de outros não. A escola, ao meu ver, não mudaria isso. Não te faria gostar de todos os estilos musicais como se todos eles fossem bons ou todos eles fossem agradáveis à audição. É lógico que ele citou outros argumentos, né, em prol da condenação, mas esse aqui que eu li não faz muito sentido. Um outro ponto que a gente pode citar em favor, né, do direito, da defesa do direito desses pais a fazerem homeschooling, está mencionado na própria manchete da matéria. Diz assim: filhas de casal condenado por ensino domiciliar leem 30 livros por ano. A média do Brasil é 5,6. Veja que os resultados dessa educação domiciliar, por si só, já mostram que a educação a educação domiciliar tem sido superior à educação nas escolas, pelo menos nas públicas, né? Veja que o resultado desse homeschooling praticado pelos pais dessas meninas já demonstra que há resultados positivos, já demonstra que os frutos desse ensino domiciliar são positivos. As crianças, elas já leem mais do que o aluno comum. Veja que o homeschooling não prejudicou a educação delas, pelo contrário, as fez se destacar acima da média do brasileiro comum, do aluno comum. Então, o resultado por si só já demonstra que o homeschooling tem seu lado positivo, ou tem mais coisas positivas do que negativas. Bom, para finalizar, uma decisão dessas, como a gente leu na matéria da Gazeta do Povo, nos mostra que a justiça brasileira ainda está bastante com o pé atrás em relação à prática do homeschooling. Mas eu queria saber qual é a sua opinião. Você acha que os pais deveriam ter o direito e a liberdade de, se não quiser matricular os seus filhos numa escola, mas dar uma educação domiciliar para essas crianças, eles deveriam ter esse direito e essa liberdade, ou você discorda? Você entende que a educação nas escolas é suficiente? Você entende que a educação nas escolas tem sido de qualidade ou não? Deixa o teu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e até o próximo vídeo.